Fala aí, galerinha do sexto ano, você que também não é do sexto ano está aqui para assistir essa videoaula. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E agora nós vamos para mais um conteúdo sem mais delongas. Vamos falar da China antiga. Sim, pessoal, na última aula nós falamos sobre o povo hebreu, né? Estávamos ali no Oriente Médio e agora chegamos ao Extremo Oriente, né? Falar da antiguidade do Extremo Oriente, falar desse povo, né, que faz parte também do nosso cotidiano, da idade contemporânea, vem ganhando grande visibilidade, que é o povo chinês. Então vamos ver um pouquinho, né, da antiguidade da China. Então, pessoal, podemos falar que o surgimento da civilização chinesa ocorreu por volta de 5.000 a.C., perto às margens do Rio Amarelo, né, que em chinês se chama Huanghu, mas nós podemos chamar o Rio Amarelo. Então, se o Egito ele foi formado às margens do Rio Nilo, se o povo hebreu foi formado às margens do Rio Jordão, o povo chinês ele foi formado às margens do Rio Amarelo. Aí está, pessoal, um mapa que mostra o Rio Amarelo, né? Ele circulando ali dentro do território chinês, aonde, né, foi formado as primeiras civilizações. E lembrando, pessoal, essas civilizações da Idade Antiga, elas se formavam às margens dos rios, porque era o local próximo, né, a terra mais fértil, próxima, para que eles pudessem cultivar os seus alimentos, pudessem estabelecer moradias e assim viver uma vida sedentária, uma vida em sociedade. E também ali aparece o rio Yangtze, que é chamado de Rio Azul. Então, o Rio Amarelo e o Rio Azul fazem parte da formação da China, mas, claro, com destaque para o Rio Amarelo. Então, vamos lá, pessoal, economia da China antiga. Os chineses, eles gostavam muito de se alimentar de cereais, né? Eles cultivavam muitos cereais. Primeiro, eles cultivaram um cereal chamado panço. Aí está, pessoal, o panço, ele é um cereal, né, originário da China, né, existe só naquela região ali, e ele parece muito com a soja, né, se a gente for se lembrar da soja, ele parece muito com a soja. Mais tarde, além do panço, os chineses também passaram a cultivar o arroz, né, que faz parte da dieta até hoje dos chineses, não só dos chineses, mas de todo o povo oriental. O arroz, ele é um cereal que está ali na dieta, né, dos povos do Extremo Oriente. Na parte da pecuária, os chineses eles criavam porcos, cachorros, bois e cabras. Lembrando, pecuária, né, é a parte da economia agrária que cuida dos animais. Então, esses animais, eles eram cuidados geralmente para consumo, pessoal. Porcos, cachorros, bois e cabras. Não só para consumo da sua própria carne, mas também para consumo dos derivados que saem desses animais. E de que maneira os chineses eles armazenavam os seus alimentos? Eles armazenavam em panelas, bacias, jarros e potes que eram geralmente feitos de barro ou então de alguns metais. E como a gente sabe disso? Porque arqueólogos encontraram, né, esses potes. Aí está para vocês, pessoal, um exemplo, né, desses potes, não só dos jarros, né, mas também das bacias, de todos eles. Olha só que interessante, tudo isso foi encontrado pela arqueologia. Se foi encontrado pela arqueologia, nós estamos falando de uma fonte material. Lembrando, fonte material que trabalha com objetos. E já na China antiga, os chineses já produziam tecidos de seda, pessoal. O tecido de seda que ele sai do casulo do bicho da seda. Então, já lá na antiguidade, antes de Cristo, os chineses desenvolveram uma técnica de retirada, né, da seda desse casulo ali e transformar isso em um tecido. E a partir da seda, retirada desses casulos, né, do bicho da seda, é que os chineses conseguiam fazer essas roupas maravilhosas, lindas aí, grandonas, que se destacam, né, até hoje dentro da cultura chinesa, as mulheres que usam essas grandes vestimentas de seda, né, que
que é uma roupa leve, é uma roupa bem arejada de se vestir. Não só os chineses, mas todo mundo amou o tecido de seda, né? E gostavam de vestir roupas de seda. Tanto é que a China comercializava esses tecidos para todo mundo. É o que a gente chama de rota da seda. Então, pessoal, só a China sabia produzir esse tecido. A técnica era guardada a 7 chaves pelo Império Chinês. E quem revelasse, o chinês que revelasse a técnica de como se produzia o tecido, né, da seda, que antes as pessoas não sabiam que era do casulo do bicho da seda. Essa pessoa, ela era morta, ela era condenada à morte dentro da China, caso ela revelasse esse segredo. Então, por muito tempo, os chineses eles comercializaram os seus tecidos, né, de seda com o Império Romano por um grande tempo, durante a dinastia Han. Então, durante essa dinastia, a dinastia Han, os chineses eles vendiam, né, os tecidos de seda para o Império Romano, e depois de algum tempo, espiões romanos descobriram de que maneira os chineses produziam esse tecido. Então eu já comecei a falar de dinastias, de império, mas o que seriam essas dinastias, as dinastias chinesas? Dinastia, pessoal, significa o quê? Que uma família, ela governa por um longo período de tempo, ela vai reinar, vai governar um país ou então um território, um império, um reino, durante um período de tempo. Mas vamos lembrar, é uma família, quando um pai governa, depois um filho, depois o neto, bisneto, tataraneto, e assim vai. Então é o que? É uma linhagem de uma família que ela governará durante um tempo aquela região. Então, como se chama esse governo de uma família? Dinastia. E a China se caracterizou, os impérios, né? O Império Chinês, desculpa. O Império Chinês, ele se caracterizou por possuir várias dinastias que governaram a China. Então isso quer dizer o quê? Que durante algum tempo uma família governou, depois outra família governou, depois outra e depois outra. Se foram várias dinastias, quer dizer que por muitos anos os chineses eram governados por um e depois eram governados por outros. E a primeira dinastia foi a dinastia Shang. Essa foi a primeira dinastia, né, a governar a China. E uma obra, né, que foi construída ali dentro da China, eu ia falar obra artística, mas não é uma obra artística, na verdade é uma obra de defesa militar, foi a Muralha da China. A muralha da China, pessoal, ela foi construída na dinastia Zhou e finalizada apenas durante o governo do imperador Qin Huangdi, que já era praticamente de outra dinastia ele, né? E o que acontece? Isso daí prova que a muralha, ela levou muito tempo, muitos anos para ser construída. E a Muralha da China é a única obra humana que pode ser vista a olho nu de fora da Terra. Então, caso a pessoa viaje, né, para o espaço sideral, para a Lua, a única construção humana que pode ser vista a olho nu é a Muralha da China. O objetivo de se construir a Muralha da China, né, pelos imperadores chineses, né, o primeiro imperador ali da dinastia Zhou, né, que começou a construir, e os outros que deram sequência, a ideia deles era defender a China de ataques inimigos, principalmente dos hunos, que era um povo que vivia ali no Extremo Oriente e atacava, né, era inimigo dos chineses e também dos mongóis. E para isso, os chineses, eles elaboraram, né, essas torres enormes, que eram torres de vigilância. Essas torres chegam a ter 12 metros de altura. E além desses 12 metros de altura, tinha, né, sempre um sentinela. O que é um sentinela? É um vigia que ficava ali em cima da torre, monitorando, vendo se as pessoas elas poderiam invadir a China. Poderiam, né, os inimigos poderiam querer
ultrapassar a torre chinesa. E caso algum inimigo fosse avistado, dentro dessas torres existiam, né, os tocheiros. O que são os tocheiros? Existia uma tocha enorme, né, de fogo. Eles colocavam fogo nessas tochas, e quando uma tocha era acesa, as outras tochas, ó, vocês podem ver que existem outras torres, né, além da primeira aqui, né, que está em primeiro plano, que eram acesas, né? As tochas de fogo de todas as torres eram acesas, e em questão de horas o ataque inimigo era anunciado na cidade imperial, na cidade onde o imperador vivia, e assim ele poderia organizar o povo chinês para uma guerra, né? Para o possível confronto. Isso fica claro, pessoal, no filme Mulan. No filme Mulan, logo no início do filme é mostrado, né, o soldado chinês que ele, para anunciar o ataque dos hunos, ele põe fogo em uma dessas tochas dentro dessas torres, e assim toda a China sabe que está sendo atacada pelos hunos. E não só pelas tochas, mas as bandeiras coloridas também eram um sinal de alerta de inimigos. E se eu falei que essa construção dá para ser vista a olho nu, né, de fora do espaço, quer dizer que ela sobreviveu ao tempo, né, pessoal? Ela foi construída ali antes de Cristo, na Idade Antiga, mas ela conseguiu sobreviver a todos esses períodos históricos até aqui e chegou firme e forte na Idade Contemporânea. Tanto é que em 1987 a Muralha da China se tornou Patrimônio Cultural pela Unesco, e ela passa por um trabalho de preservação. Porém, contudo, entretanto, todavia, a Muralha da China ela vem sofrendo com a degradação, né, das constantes visitas dos turistas. O governo chinês ele não investe, né, na preservação da Muralha da China. Os turistas que vão lá, eles terminam deixando muito lixo na muralha, terminam pichando a Muralha da China, e alguns, né, pegam pedaços de pedra da muralha para levar para casa como se fosse lembrancinha. Então isso daí está causando mal-estar a esse patrimônio cultural. Esse patrimônio cultural aos poucos está sendo destruído, e a Unesco ela está investindo, né, nesse trabalho de preservação, para que daqui a alguns anos as próximas gerações elas também possam ver a Muralha da China, porque no ritmo, né, que ela estava sendo degradada, destruída pelos turistas e pela negligência do governo chinês, que não investe na preservação do seu patrimônio cultural, ela iria deixar de existir, e só iria ficar na memória, no pensamento das pessoas, assim como os jardins suspensos, né, da Babilônia estão nos nossos pensamentos e nós não o conhecemos. Agora, pessoal, podemos falar da sociedade chinesa. E para isso eu peço que vocês observem a pirâmide social a seguir. Olhem só, pessoal, como era organizada a sociedade da China antiga. Era uma sociedade muito rígida, pessoal, que quase não havia mobilidade social. E no topo dela se localizava quem? O imperador, né? Aquele que governava a China. Na base dela, que é o último pedacinho ali, que fazia parte da a maior parte da população chinesa, né, fazia parte dessas classes sociais, eram de quê? Camponeses, pessoas que viviam no campo, e artesãos, né? Aquelas pessoas que trabalhavam, né, com barro, que faziam, né, os potes de barro, que faziam as jarras e tudo mais. E ali no meio da pirâmide, né, nas duas partes ali principais, a gente vê quem? Os militares, comerciantes e clero, os ministros e funcionários letrados. São cargos públicos, né, que trabalhavam para o imperador. Na verdade, eles são os nobres da China, pessoas, né, que faziam parte da nobreza chinesa. Agora nós podemos falar da religião na China. A China, né, teve ali na China antiga tiveram duas religiões que se destacaram: o confucionismo e o taoísmo. O confucionismo, que foi desenvolvido pelo filósofo
Confúcio. Confúcio valorizava principalmente dois princípios: a equidade, que é chamada de yin, e a generosidade, que é chamada de ien. Inclusive a moeda, né, do Japão é o ien, né? E além disso, desses dois grandes princípios, né, que o Confúcio valorizava, ele também valorizava o respeito, a harmonia, a tolerância e também atenção a isso, pessoal, o culto aos antepassados. O que isso significa? Significa que dentro do confucionismo existe o culto aos mortos, né? As pessoas da família que foram mortas. Então, era uma forma de prestar homenagem, respeito a essas pessoas, era cultuá-las, né? Estabelecer como se fosse um pedestal, uma homenagem onde era feito um ritual para essas pessoas. E isso demonstra que o confucionismo valoriza o quê? A família. Então a base dessa religião, do confucionismo, é a família. De todas as classes sociais possíveis, você tem que ter respeito primeiro à sua família. E isso daí fica claro, os princípios, né, dessa religião ficam claros no filme da Mulan também. Do primeiro filme da Mulan, esses princípios ficam claros. Agora nós já podemos falar do taoísmo, que foi desenvolvido pelo filósofo Lao Tse. Lao Tse, esse camaradinho aí, ele tem umas características bem próximas ao confucionismo, que é o quê? Valorizava a vida modesta, né? O ideal de igualdade entre as pessoas, ou seja, você tem que respeitar o seu próximo, você não pode desprezá-lo, porque todos somos iguais. E dizia que a alma da pessoa, né, que vivesse de maneira mais simples, ou seja, de maneira humilde, ela teria um lugar melhor no céu, iria conseguir um lugar mais privilegiado, vamos dizer assim, na vida após a morte, lá no céu. Então, por causa dessa característica da vida simples, da vida humilde, que garantiria lugar melhor no céu, o taoísmo ele teve uma grande adesão, ou seja, muitas pessoas cultuavam, né, seguiam o taoísmo dentro da China antiga, porque muitas pessoas pobres, né, pessoal, pessoas do campo, pessoas que eram artesãs, essas pessoas que faziam parte da base da pirâmide social chinesa, que era a maioria da população da China. Então, a maior parte da população da China, por ser pobre, por ser humilde, elas seguiam o taoísmo porque elas acreditavam que, pela condição de vida delas, elas iriam conseguir um lugar melhor no céu. E dentro do taoísmo, pessoal, se destaca esse símbolo aí, que em algum momento da vida de vocês, eu creio que vocês já tenham visto. Então esse daí é um símbolo do taoísmo, dessa religião, né, que era cultuada, né, ela predominava ali na China antiga. E significa o que esse símbolo? Ele é o yin e yang, né? São duas forças opostas que o taoísmo crê, que é o bem e o mal, e que elas se equilibram no universo. Elas que dão o equilíbrio ao universo. O yin, pessoal, é esse lado mais escuro aí, né? Então ele representa, né, a escuridão, a parte do mal. E o yang seria a parte branca, e ela representa, né, o lado do bem, né, o lado da clareza. E essas duas forças juntas em harmonia, segundo o taoísmo, ela forma uma unidade que é chamada de Tao. Então eles acreditam nesse equilíbrio entre o bem e o mal, né, que a gente pode chamá-lo de Tao, quando eles estão em equilíbrio. E esse princípio, né, do yin e yang, né, do bem e do mal, das forças, né, que elas se complementam, estão em harmonia no universo, ela serve como base para a acupuntura, que é um tipo de tratamento chinês, né, que é feito com agulhas e que faz parte, né, da medicina chinesa, da medicina tradicional lá, ali da China antiga. Era um tratamento muito utilizado. E além disso, vocês podem perceber, né, essa questão do yin e yang, né, essa questão que está relacionada ao taoísmo no filme da Mulan 2, não da Mulan 1. A Mulan 1 ela vai falar mais a respeito do confucionismo. A Mulan 2 ela já trata do
taoísmo, já traz esse princípio do yin yang aí do taoísmo. Tá certo, pessoal? Por hoje é só, é o que temos a falar. Valeu, até a próxima. Um abraço, gente. Tchau, tchau.